iniciar a gravação aqui. Bom dia, pessoal presencial, pessoal que está em casa. Nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão dos dois conteúdos de matemática, ok? Então, nós vamos falar sobre fatoração, os 4 tipos de fatoração, e também vamos falar sobre produtos notáveis. Nós temos 3 tipos de produto notável que nós estamos estudando aí durante esse mês todo para a gente revisar agora. Bem, o nosso exercício avaliativo de matemática, deixa eu verificar aqui, combinamos na segunda-feira, dia 14, tá? Então, é só refazer essas atividades de revisão, atividade no caderno, para que a gente possa tirar uma boa nota. Vocês vão fazer em tempo real junto comigo e vão entregar até quarta-feira na escola. Folha separada, tudo direitinho. Na segunda eu repito isso para vocês, tá bom? Colocando nome, número. Professora, uma folha separada que vai copiar isso? Folha separada. Essa revisão não, na segunda-feira. Aqui, revisão normal no caderno. Faz em folha de caderno normal mesmo, né? Folha de caderno normal. Ah, tá. Tá, agora entendi. Na segunda-feira vai fazer o teste, você vai botar Peraí, aí. gente, um minutinho. Fala lá do seu lugar, para não atrapalhar aqui. Pessoal de casa, quem está perguntando, fala novamente, porque tinha gente aqui falando junto. Então, eu perguntei se, assim, hoje é só a revisão para a gente poder estudar para o teste de Isso, segunda. hoje é somente a revisão de matemática no caderno. Ah, tá. E na segunda-feira a gente vai copiar o negócio para poder fazer o teste. Isso aí. Obrigada. Muito bem. Nada. Vamos lá, então. Número 1, deixa uma linha para cada alternativa. Nós vamos começar a revisar fatoração. Primeiro tipo de fatoração é colocando o termo comum em evidência. É aquele que nós vamos identificar qual é o termo comum. Identificando o termo comum, nós vamos colocar ele do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Oi. Quando você chegar, você vai acessar a plataforma para você copiar e fazer. Tá? Vamos lá, então. 3 minutinhos para copiar o número 1 para eu explicar para que a gente possa fazer. Na número 1, você vai pular apenas uma linha, não precisa pular mais do que isso. Não tem nada para fazer, aí é fatoração. Ah, sim, se for em algum... Eu pensei que era para fazer isso na número 1, na número 1 não tem isso não. Francis, muda alguma coisa quando o termo comum é um número? Oi? Fala, Isaac. Aqui eu vou ter que fazer hoje. Será que mais aqui vai botar x, y, não vai ter x, y? Não. O que, Francis? Ontem você falou alguma coisa, agora vai falar outra. Porque hoje nós estamos falando sobre fatoração. Vai, senta ali, olha só. Na letra A, vou fazer a letra A para que vocês possam fazer o restante. Na letra A, se é fatoração com termo comum em evidência, obviamente, primeiro nós vamos identificar qual é esse termo comum. O que tem nesse primeiro termo, que também tem no segundo? O 10. Então, o 10 fica do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou.
Se eu tiro o 10 do primeiro termo, sobra o x. Se eu tiro o 10 do segundo termo, sobra o y. Somente isso. Não precisa achar o valor de x. Professora, aí ali na letra B, tem 4. Vai Vai lá no X, vai lá no X. Apertar no X, aí em cima, tá no computador. Vai ficar reiniciando, né? Outra professora vai reiniciar. Tia, cancela isso aí. Bota aquela Bota passar. E de hoje? Hoje é 10. Bota pra dia 12. Tá, vamos lá. Então, olha só, no termo comum e evidência, você vai verificar o que aparece nos dois, colocar do lado de fora e dentro do parêntese quem sobrou. Não precisa somar, nem subtrair, nem fazer distributiva. Muito menos achar o valor de x. É só para você montar, escrever a fatoração. Ok? Pedro, pode falar. Uhum. Não, do lado de fora você vai pegar o termo comum. O que está se repetindo aí? No primeiro termo. Então, o A fica do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. É porque você falou para mim o 4 do lado de fora, não é? O 4 é dentro do parênteses. O A que é do lado de fora. O termo comum fica do lado de fora. Adoro fazer isso. Se esse daqui é o Y, então eu vou botar Y elevado ao cubo. Não, só bota Y normal. Ah, vai deixar Y normal? E o que eu vou fazer se ele tiver elevado? Eu não posso? Você sempre coloca, se o termo comum tiver expoente, você vai colocar em evidência, do lado de fora, o menor. O que tem menor expoente, que no caso da letra C e da letra D, é a letra elevado a 1. A letra sozinha, sem expoente. Daqui a pouco eu faço a chamada, tá? Como assim, Fran? Você não entende de escolher o menor expoente? Não, quando você coloca em evidência os números ou a letra, né? Se a letra tiver expoente, você sempre vai colocar o expoente menor. Você vai colocar em evidência o expoente menor. Ah, tá. Agora eu entendi. Se na E, por exemplo, tivesse o C elevado a 3, aí eu ia pegar o fator comum e ia ser C elevado a 2, né? Isso. 2 minutos para terminar o número 1. Não, eu não acreditei agora. Acho que quando eu vi o computador aí, eu vou. A gente vai pegar, vai ser teste, aí vai fazer vezes, vai ter parênteses e vai botar o que sobrou. Aí vai ter x elevado ao quadrado. Não. Na letra B, vamos lá. O que tem de igual nos dois é o A. A do lado de fora, dentro do parênteses, quem sobrou. Se eu tiro o A do primeiro termo, sobra o 4, menos. Se eu tiro o A do segundo termo, sobra 3x. Na letra C, o termo comum também é o A. Mas, professora, tem A com expoente, não tem problema. Você vai colocar em evidência o que tem menor expoente, o A sozinho. Dentro do parênteses, quem sobrou?
Se eu tenho A elevado a 2 e eu tirei um A, sobra um A aqui dentro, menos 5AB. Se eu tiro o A, sobra apenas o 5B. Mas esse ela ficar o que a interferência vai ficar ao quadrado? Não vai ficar ao quadrado porque eu já tenho um A do lado de fora. Isso. Francis, Fala. de onde você tirou um A desse primeiro aí? Ué, era como se fosse 2A. Se tem um A do lado de fora, fica um A do lado de dentro. Mas já não tinha tirado esse A do 5B? Então, esse A aqui do lado de fora, ele representa um A do primeiro termo e um A do segundo termo também. Quando a gente tira, a gente tem que tirar do primeiro e do segundo termo. Igual na letra B. Eu tirei o A do 4 e o A do 3x. Na letra A, eu tirei Não, o 10 professora, do ela deve primeiro e tá do segundo perguntando. termo. Ela deve estar perguntando, porque, tipo assim, tava o A elevado a 2. Aí você Então, tirou eram o 2A. ficou com a mesma Eu coisa. tirei 1, ficou 1. Então, eu não posso botar A elevado a 2. Se eu tinha 2 e tirei 1, fica A elevado a 1. Elevado a 1 não precisa colocar, mas se você quiser, É tudo porque bem. pra mim você já tinha tirado um, mas esse um que você tinha tirado era do 5AB, entendeu? Mas eu entendi sim. Não entendeu o 5? Francis, olha só, pra mim, esse A que você tinha tirado já tinha saído, porque era o A do 5AB, entendeu? Ah, não, é o A dos Você dois tirado o A elevado termos. a 2. Não. Aqui eram 2Y. Você tirou 1, sobrou 1. Ó, na letra D, o que aparece nos três ao mesmo tempo é o Y. Dentro do parênteses, quem sobrou? XY. Se eu tiro o Y, sobra o X. Mais. Eu tinha 2Y. Se eu tiro 1, sobra 1. Menos. Eu tenho 1Y. Se eu tiro 1, fica 0. Lembra que eu coloquei na observação do caderno? Que quando não sobra nada, a gente coloca o número 1. Então, no terceiro termo, eu tinha Y. Se eu tinha Y e tirei o Y, sobra nada. Quando não sobrar nada, colocamos o número 1. Essa observação eu já havia colocado no caderno na última vez que nós fizemos atividade referente a isso. Mas quem não copiou, copia agora. Coloca um asterístico com uma observação. Quando não sobra nada, colocamos o número 1. Ou quando não sobra nenhum termo, colocamos o número 1. De novo, na letra D, o que aparece nos três é o Y. Y do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. XY. Se eu tiro o Y, sobra o X. Mais Y ao quadrado. Eu tenho 2Y. Se eu tiro 1, sobra 1. 1Y. Menos Y menos Y, 0. Não sobra nada. Eu não posso botar o 0 aqui. Eu tenho que colocar o número 1. Esse Y menos Y é porque o Y já está do lado de fora. Se ele está do lado de fora, eu não preciso colocar ele do lado de dentro de novo. Então, não sobra nada. Quando não sobra nada, a gente coloca 1. Na letra E, além do C, eu também tenho outro termo comum, que é o número 7. Porque se eu fatorar o 35, é a mesma coisa que 5 vezes 7. Então, o 7, apesar de visualmente não aparecer, ele está ali embutido no 35. Então, também podemos considerar que o 7 é um termo comum. Então, na verdade, aqui o termo comum da letra E é o 7C. Porque o 35 é a mesma coisa que 7 vezes 5. Gente, aí dá muita pegadinha. Tem que prestar atenção, tem que estudar e tem que refazer as atividades.
Se ficar aí se distraindo de brincadeira, de bobeira, realmente não tem como. Então, vamos lá. Dentro do parênteses, quem sobrou? O 35 é 7 vezes 5. Se eu tiro o 7, sobra só o 5. Mas, do 7c elevado a 2, eu tiro o 7 e tiro um C. Então, sobra outro C aqui dentro. Ô, tia, agora você terminou de explicar, eu decidi falar isso agora. Eu não entendi nada. Sério? Sério. Vamos lá, um minutinho para copiar que eu vou explicar novamente. Esse conteúdo estamos falando desde a semana retrasada. Fatoração por polinômios. Nós estamos fazendo o primeiro tipo de fatoração, que é colocando o fator comum em evidência. Aí eu acabei de falar, na letra A, você vai verificar qual é o termo comum. O que tem de igual nos dois. O que tem de igual nos dois é o número 10. E dentro do parênteses, nós vamos colocar quem sobrou. Se eu tiro o 10 do primeiro termo e o 10 do segundo, sobra o x mais y. Só isso que você vai fazer. Você vai identificar qual é o termo comum, o que aparece no primeiro e no segundo, vai colocar esse termo comum do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Ok, aí eu entendi. Eu só não entendi a letra E. Tá. Na letra E, vou colocar aqui de azul, o 35 é a mesma coisa do que 5 vezes 7 vezes C. Aí ficaria dessa forma aqui. Vou colocar de azul. O 35, na verdade, é 5 vezes 7 vezes C. Então, o que é que tem de comum aqui? O que aparece no primeiro termo e no segundo? É o número 7 e a letra C. Por isso que eu botei 7C aqui fora. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se desse primeiro termo eu tiro 7C, sobra apenas o 5. Esse C ao quadrado aqui é a mesma coisa que 7 vezes C vezes C. Se do segundo termo eu tiro o 7 e tiro o C, sobra apenas um C aqui dentro. Entendeu? Entendi. É um pouco confuso, mas entendi. Eu entendi, mas se for 7c mais 35 ao quadrado, mas é a mesma coisa que a gente fez nessa? Sim. Antes, eu só não entendi o lance do 35. Então, o 35C é a mesma coisa que 5 vezes 7 vezes C. 7 vezes 5 não é 35, por isso que eu botei aqui. E o 7C ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes C vezes C. Então, o que é que tem de igual nesses termos aqui? Eu vou botar da mesma cor. O 7C, ele aparece aqui. E ele aparece aqui também. Então, o termo comum fica do lado de fora. E dentro do parênteses, quem sobrou? O que está de azul. Consegui visualizar agora, eu colocando da mesma cor? O que tem de igual fica do lado de fora. E dentro do parênteses fica quem sobrou. 5 mais o C. Fala, Emanuel. Fala, Pedro. Tudo bem. Você pode colocar a resposta direto, mas aqui eu coloquei o desenvolvimento porque tinha gente que não estava entendendo. Fala, Isaac. Vou botar a mesma base, mas a conta é 48c mais 8c ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa. Eu vou fazer o 8 vezes o 5, c mais o 5 vezes 5, c ao quadrado.
Não consegui compreender. É porque foca em entender ali. Aí você entendeu essa parte? Então tá ótimo. Porque senão você fica aí pensando se fosse isso, se fosse aquilo, aí acaba embolando o seu raciocínio. Todo mundo já copiou o número 1, podemos passar para o número 2, que é o segundo tipo de fatoração, por agrupamento. Nós vamos utilizar a evidência também. Todo mundo copiou o número 1 para a gente fazer o número 2? Ok. Eduardo, você corrigiu o número 1? Vamos lá. No número 2, eu quero que deixe 3 linhas para cada alternativa. Copia aí para mim. 3 linhas para cada alternativa enquanto eu faço a chamada. Professora, Oi. Cauã pediu pra avisar que ele teve que sair porque a internet dele caiu. Ok. Se caiu a internet, como é que ele avisou? 4G, tia. Só que 4G... Entendi. Não, tudo bem. Francis, quantas linhas para cada? 3 linhas. Quem está escrevendo no chat não tem como eu ver, tá? Só tem como eu ouvir o barulho. Evelyn botou no chat assim: Francis, Júlia também está sem internet, por isso não vai participar hoje. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma expressão. Vou explicar agora. Você vai fazer esses 2, depois vai fazer os outros 2. De 2 em 2. Olha só, vou fazer a letra A para que vocês possam fazer a letra B, C e D sozinhos, tá? Na letra A, nós vamos fazer a evidência dos 2 primeiros. Eita. A evidência dos 2 primeiros. O que tem de igual nos 2 primeiros? O A. Dentro do parênteses, quem sobrou? Estou fazendo apenas os 2 primeiros, tá? Os 2 últimos a gente vai fazer daqui a pouco. Então, se eu tiro o A do primeiro termo, sobra o B. Mas, se eu tiro o A do segundo termo, sobra o C. Ok? Quem não for entendendo, já vai falando logo. Não espera chegar no final. Que aí fica mais confuso, obviamente. Agora, eu vou repetir o meu sinal de mais, que está aqui, ó, no meio. E vou fazer a evidência dos 2 últimos. O que tem de igual nos 2 últimos? O 10. O 10. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu tiro o 10 do terceiro termo, sobra o B. Se eu tiro o 10 do quarto termo, sobra o C. Está vendo que quando a gente faz a evidência dos 2 primeiros e dos 2 últimos, os parênteses são iguais? Eu tenho BC e BC. Sempre vai ser assim, tá?
Se você fizer a evidência dos dois primeiros e dos dois últimos, e os seus parênteses forem diferentes, refaça, porque você está fazendo alguma coisa errada. Querido, o que houve? Você está tomando banho de álcool em gel? Não, tudo bem que a gente tem que passar, mas também tem para outras pessoas, tá bom? É só para você. Vamos lá agora. Toda vez que eu pedir para que você fatore por agrupamento, você vai fazer a evidência dos dois primeiros e a evidência dos dois últimos. Nessa evidência, o que eu vou colocar aqui de azul, que é o desenvolvimento, os parênteses serão iguais. Agora, vamos à nossa resposta final. O parêntese igual vezes o que está do lado de fora. O que ficou do lado de fora? A mais 10. Só isso. Essa é a resposta final. Não tem que fazer distributiva, não tem que somar, não tem que achar o valor da letra. Somente isso. Na letra B, você vai fazer a evidência dos dois primeiros e depois dos dois últimos. Vai ser sempre... Não, o parêntese igual vezes o que está do lado de fora. Você vai botar na ordem que aparece. Se o número tiver primeiro, você bota o número primeiro. Isso. Sempre. Sempre o parêntese igual vezes o parêntese que está do lado de fora. Francis, na letra B, Sim. Letra B, ali no O 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Então, no segundo termo, o termo comum é 5. Ah, tá. Valeu. Fala, Pedro. Não, o termo comum não. Vai ser, aí o termo comum é 5. Aí dentro do parêntese vai ficar y mais 2? Isso. Porque 5 dividido para 10 é 2, né? Isso, Tem que fazer exatamente. Vai, Pedro, fala, porque o Leonardo estava só terminando a dúvida dele aqui. A resposta final, você vai pegar o parêntese igual, que é o BC, vezes o que está do lado de fora, A mais 10. Ó, na letra B, vamos lá. O que tem de igual nos dois primeiros é o X. Dentro do parênteses, quem sobrou? Y mais 2. Mais. O que tem de igual nos dois últimos é o número 5. Porque o 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Então, também vai sobrar... Se eu tiro 5 do primeiro termo, sobra Y. Se eu tiro 5 ali do 10, sobra apenas o 2. Ó, tá vendo como o parêntese ficou igual? Se o seu parêntese ficar diferente, refaz. Franz, eu tô com uma dúvida. Fala. Nos parênteses iguais, o sinal pode ser diferente? Não. Ué? E como é que assim vai ficar? Como a letra C tem um sinal de menos antes do polinômio, você modifica o sinal do parênteses. Ah, é. Toda vez que tem menos, tem que fazer, tá? Porque, olha só, o 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Então, 5 vezes 2. Ó. O 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Se eu tiro 5 daqui, sobra o 2. Ah, tá. Entendi. Então, a gente vai fora. Isso. Aí, ó. Resposta final. O parêntese igual vezes o que está do lado de fora. X mais 5. São pequenos detalhes, não é difícil. Mas são detalhes extremamente importantes, que você tem que ter calma e muita atenção para fazer.
Né, Eduardo? Francis, Sim. na letra C, eu vou ter que modificar o sinal do primeiro ou do segundo parêntese? Do segundo. Tá bom. O primeiro você repete. Fazendo aí a letra C. Não, para vocês fazerem a letra C. Francis, não que Tô o meu esperando. deu o menos. Não, tipo assim, na C, por exemplo, no resultado, que é pegar os parênteses iguais, vezes o que está Espera aí número de rapidinho que fora, temos colega tirando dúvida. Espera aí. vezes o que tá, os números estão de fora. Aí, nesse Isso. parênteses, o sinal pode ficar diferente ou sempre vai ser igual? Pode ficar diferente. Ah, tá. Fala, Maria. O sinal tá mais. Então, aqui na letra C, olha só. O que tem de igual nos dois é o A. Dentro do parênteses vai sobrar B menos 3. Menos. O que tem de igual nos dois aqui é o 4. Porque 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, aqui vai ficar B. Como tem um sinal de menos antes do polinômio, nós vamos modificar o sinal. Vai ficar menos o 12. Se eu tiro o 4, sobra o 3. Porque quando eu tenho o sinal de menos aqui, ó, antes de um polinômio, eu modifico o sinal dele. Francis, na D, Sim. na letra D, Pode falar, Leonardo. Resposta final, parêntese igual, vezes o que está do lado de fora. Francis, Fala. no segundo parênteses, a letra D, qual seria o que vai ficar dentro do parênteses? Eu não estou conseguindo fazer. Na letra C, Francis, D. volta aí, Francis, volta D aí. de vai bola, ter os sinais são D iguais. de dado. D de dado. O sinal vai ficar igual dos parênteses. Dois minutinhos aí para terminar a letra D para a gente corrigir. Lembrando, quando não sobra termo, nós temos que colocar 1. Pode, claro. Aqui, eu vi isso aqui, ó. Já tá errado, não é? É porque você não colocou 1 dentro do... E como eu acho um mesmo? Eu vou perguntar, não tô nem aí. Vai, como você acha um mesmo? Bota o termo comum do lado de fora. Ah, Bota aí. Não tá no distanciamento, né? Bota ali. Aqui. Isso. tá. Primeiro, já Tem 2A, tirou 1, ficou 1. Bota A. Menos. Tem o sinal de menos. A, tirou A, ficou nada. Aí você bota 1. Então, o parêntese vai ficar A menos 1. Então, Anota essa observação. então como tem quadrado é de 2. A menos A é igual a 0, mas a gente coloca 1. Obrigado. Ó, o que tem de igual nos dois é o A. Eram 2, eu tirei 1, fica 1A. Menos A menos A, nada. Quando não sobra termo, a gente coloca 1. Mais o que tem de igual nos dois, o X. Se X eu tirei X, fica 1. Ah, na verdade, aqui, ó, tá ao contrário. Coloca aqui para mim direitinho. Conserta aí para mim, por favor.
Então, ó, vai ficar A menos 1. Sim, senão mudaria o sinal. Francis. Oi? Na hora que eu Conserta aí tava pra mim a tirando letra D, que estava ao Na hora que eu tava contrário. tirando dúvida com você, minha internet caiu. Caiu umas 2 vezes seguidas aqui agora. Aí eu botei o roteador aqui. Fala. Na letra D. Ah, tá, se mudou. Isso que era a minha dúvida. Você tinha botado Eu X. mudei, estava ao contrário mesmo. Aí É, agora o parêntese igual vezes o que está do lado de fora. Oi. Letra ou número? Letra ou número mais ou ao quadrado, ou se tiver 2 vezes, por exemplo, se for ao quadrado, a gente vai ter 2 no menos 11, certo? Ou se for x, porque x menos x é igual a 0, que é 1. Não. A mãozinha. A gente só bota 1 quando não sobra termo. Só isso, quando não sobra termo, não tem nada a ver com os expoentes. Ah, então pode fazer tanto para esse, ou se não tiver nada. É. Vamos lá para o número 3. Terceiro tipo de fatoração, pela diferença de 2 quadrados. Corrige aí para a gente para o número 3. Tem. Não, gostaria. Número 3, vamos lá. Na número 3, também deixa 2 linhas, tá bom. Como é a diferença de 2 quadrados, você vai fazer a raiz quadrada, obviamente, de cada um. Fazer só até a letra D, tá bom? Não fica muito exemplo e não dá tempo de fazer tudo. Você vai fazer a raiz quadrada de cada um, botar um parêntese somando e o outro parêntese subtraindo os resultados. 3 minutinhos para você copiar, deixa 2 linhas para que a gente possa resolver. Vou fazer a chamada enquanto vocês copiam a número 3. Ana Carolina Busson. Presente. Ana Gabriela, desculpa. Ana Gabriela teve que sair mais cedo da aula. Ok. Brian. Bruna. Eu. Camille. Caroline. Presente. Daniel. Eduardo. Daniel presente. Emanuel. Evelyn. Chat. Gabriela. Isabela. Chat. Isaac. Júlia. Júlia tá sem internet. Cauã. Voltou não, tia. Acho que a dele deve ter caído mesmo de vez. Cauã estava na sala, né? Caio. Presente. Laura. Presente. Leonardo. Lívia. Eu tô presente, o Leonardo tá presente.
Lorena, Presente. Lucas. Oi, tia. Oi. Meu som saiu, acho que é porque eu tava coisando aqui, não sei Sim. se meu som saiu. Saiu. Ah, tá, Lucas tia, Felipe na tá hora que foi aí? presente. Não. Lucas Simões, Maria Clara, Miguel Francisco tá aí? Tá, professora? Miguel Vieira. Presente. Pedro. Tainá. Faltou. As duas Ermis também faltaram. Yasmin Verdade, todo também mundo caiu está. no chão. E Angelina. A Juliana está presente. Pode quê? Gente, acabou de comer, meu Deus. Que isso? Vai. Mas tá quase acabando a aula. Espera. Vai. Já? Caramba! Já o quê? Acabou a aula, falta 30 minutos ainda. Acabando a aula. Falta 30 Vamos minutos lá. ainda. Olha só. Ah, tá Também. aqui. Na letra A, diferença de dois quadrados. Como que você vai identificar? Nós temos dois termos que possuem raiz quadrada exata. Então, eu vou fazer a raiz do primeiro. Lembra que esse Vzinho representa a raiz. A raiz da letra é ela mesma, sem expoente. E a raiz do segundo termo, raiz de 81, 9. Isso aqui é o nosso desenvolvimento. Fala. Eu pedi para deixar 2 linhas ou 3. 2, eu acho. Vezes x, que é a potenciação, não é? X vezes x não é x elevado a. Francis, Sim, aqui eu estou fazendo a raiz quadrada. Então, olha só. Tem que ser dividido por 2, né? O expoente tem que ser dividido Isso, por o 2. expoente dentro da raiz, ele é dividido por 2. Por isso fica x elevado a 1. Aí agora, eu vou botar a minha resposta. 1 parêntese somando, vezes 1 parêntese subtraindo a resposta. Só isso, não tem que resolver, é só montar, né, Pedro? De novo. Primeiro, eu faço a raiz quadrada de cada termo e eu vou botar minha resposta, 1 parêntese somando e outro parêntese subtraindo. Deixa eu botar o número 3 todo aqui embaixo logo, que fica tudo numa mesma folha. Vamos lá, faz aí a letra B, C e D. A raiz do primeiro, a raiz do segundo. A resposta final é 1 parêntese somando e outro parêntese subtraindo. Francis, Fala. na letra C, o M e o N vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo ou vai ter que fazer primeiro o M e Ao depois o mesmo N? tempo, tá junto. Tá bom. Francis. Isso aqui dá certo. Francis. Tá. Fala. Quando o expoente, o número elevado aí, ele não for dividido por 2, então não é Se diferença de aqui, por quadrado. exemplo, eu vou botar esse exemplo aqui, ó. Coloca para mim aqui elevado a 6, então. Para a gente ter um exemplo diferente. Não, eu tô falando um expoente que não for elevado a 2. Então não é. Então, a gente divide. Vai ficar 6 dividido por 2. Coloca ali na letra B para a gente poder saber. Francis. Não, eu mudei. Ficou diferente. Fala. Eu não sei se isso explicou, porque deu uma travada para mim aqui, mas e se o expoente não for divisível por 2? Sempre vai ser, no caso da fatoração, pela diferença de 2 quadrados, o Se não expoente for, então sempre não é vai ser diferença. divisível por 2. Então, se não for divisível por 2, não é diferença de quadrado. Isso. Aí não tem nem lógica a gente fazer, entendeu?
Oi? A raiz quadrada de 1 é 1. Tempinho, né, amado? É pra botar sinal assim, não é? Não é pra botar sinal? No meio das letras, não tem sinal ali. 2 minutinhos para terminar o número 3, hein? Ah, verdade, não tem. Vou colocar isso aí na boca de Pedro para ver se... Bora, vamos lá? Para ver se melhora o vocabulário dele. Só tá dando maluco nessa sala aí, tia. A gente não pode falar nada. É pior que é verdade. Fica aqui na minha. Só conversa na hora da troca de professor mesmo. 8-2, o bonde do Tem caos. três. Caraca, hoje é Colocaram para mim? Ele botou na minha conta. Vai lá, Maria Clara. Vixe, Vai Maria. lá. E ela Quem ela fez falou isso, Eduardo ou Pedro? Meu Deus. Caraca, Sim. esse menor merece caraca. Vamos lá, ó. Thaís, é que esse cara. A raiz, pode falar. De 100 é igual a 10. E a raiz de A elevado a 6, quando nós temos um expoente diferente de 2, é só dividir por 2. Então, fica A ao cubo. Vou colocar aqui, azul é o cálculo. Então, ó, sempre um parêntese somando e outro parêntese subtraindo o resultado. Então, vai ficar 10 mais A elevado a 3 vezes 10 menos A elevado a 3. Vamos lá na letra C. Raiz de 1 é 1. Você tem probleminha, né, Eduardo? Tudo bem. M e N, tá? Então, ó, fica um parêntese somando, tô falando várias vezes, porque aí chega na hora do exercício, avaliativo vai dizer que não sabe, que esqueceu. Toda vez que for diferença de 2 quadrados, eu vou ter um parêntese somando e outro subtraindo. Pedro, espera ela voltar, né? Pelo amor de Deus. Não podem ver um biscoito alheio. Não, essa turma sempre foi assim, qualquer coisinha dá um pedacinho. É que nem quando entrava uma abelha na sala de aula, era um berro que só, né? Ô, mano, uma vez eu tava comendo fino, Maria Clara olhou pra mim e falei, toma, Maria Clara, eu sei que tu quer. Tá. Meu Deus. Você já tinha me perguntado se estava certo, eu tinha dito que sim. Vamos lá na letra D. Já copiaram a B, né? Era para ter copiado. Então, ó, raiz de 49, H ao quadrado, eu tenho que fazer a raiz tanto do número quanto da letra. Então, fica 7H. E a raiz de 81, P ao quadrado,
fica 9P. Então, ó, de azul, resposta. 7H mais 9P vezes 7H menos 9P. Querido, você permanece no seu lugar, você está agitado demais. Boa tarde. Pode. Oi? Você olha para mim com vontade de trabalhar e depois buscar negócio? Você olha para mim com vontade de trabalhar e depois buscar negócio? Eu já perguntei, qual a professora? Quer dizer, a sua esposa é sua aluna. Maria Clara, eu deixei ela porque hoje ela sai meio de 50 e ela estava passando mal que não tinha comido. Aí, para depois, né, a gente não ter problema, deixei ela lá comprar o biscoitinho dela. Era só ele dizer, né? Ele criou toda uma história. É isso que eu falei. Quando ele chegou e ele falou para ela, aí eu falei, ué. Aí ela desceu e ela tinha dado dinheiro para ele. Aham. É verdade. Desnecessário, né? Isso. Obrigada, tia. Desculpa aí o transtorno. Vamos lá, olha só, na número 4, deixa também 2 linhas que eu já vou explicar, tá? Sim, peraí. Só um minutinho que Maria Clara vai copiar aqui a resposta do 3. Na? Vamos lá. Número 4, deixa 2 linhas também para cada um, para a gente poder fatorar o trinômio. Trinômio, vocês já sabem que é o polinômio com 3 termos. Então, é para fazer a raiz do primeiro e do último. O termo do meio, na hora de fatorar o trinômio, não influencia. Já fizemos atividade relacionada a isso nas últimas aulas e estamos revisando mais uma vez. E de 9y ao quadrado. Não. O resultado do trinômio, nós vamos colocar um quadrado da soma ou um quadrado da diferença. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu vou fazer a raiz do primeiro termo. Oi. Aí depois de fazer a raiz quadrada, tem que fazer o que mesmo para achar Vou falar agora. E a raiz do último. O termo do meio na fatoração, a gente ignora. Então, vai ficar 3y. Aqui eu vou colocar de azul, que é o desenvolvimento. Resposta final. Sinais diferentes fica negativo. Então, 2x menos 3y, vou colocar ao quadrado. Quando for fatoração do trinômio, a minha resposta é ao quadrado. É um parêntese só. De novo. Raiz do primeiro termo, 2x. Raiz do último termo, 3y. Vou pegar a minha resposta e colocar entre parênteses ao quadrado. O sinal que fica no meio da resposta vai depender do trinômio.
Se o trinômio tem sinais diferentes, aqui no meio fica menos. Se o trinômio tiver os sinais iguais, vai ficar mais. O termo do meio a gente elimina e ignora quando a gente vai fatorar. Fala. Né, V é Y. Uhum. Você tem que fazer a raiz do número e da letra também. A raiz quadrada da letra, você pega o expoente da letra e divide por 2. O expoente, nesse caso, também tem que ser dividido por 2, né, Francis? Isso. Eu fiz a raiz quadrada de 9, que deu 3, e a raiz quadrada do y ao quadrado dá só y. Francis, Oi? na hora de ver os sinais que são diferentes e iguais, a gente tem que pegar o sinal do último. Do trinômio, do trinômio. Tá. Número vezes ele mesmo para 25 é 5, Fala. vai ficar assim, não é? Sim, faltou só o elevado a 2 aqui. Alguém online estava me perguntando alguma coisa. Mas eu acho que vou querer mandar 2. Por que elevado a 2? Porque é um quadrado da soma ou quadrado da diferença, que foi o conteúdo do produto notáveis que nós estudamos anteriormente, que nós vamos revisar hoje. Se não revisar hoje, a gente revisa na próxima aula. O quadrado vai ficar dentro Do lado de fora. Ah, entendi. 14 minutos. Tia, Evelyn tá pedindo para reexplicar de novo. Tá, vamos lá na letra B, ó. Vou fazer a raiz do primeiro termo. Fica Y. A raiz do último termo, desculpa. 5. Você vai fazer sempre a raiz do primeiro e do último, tá? Aí aqui, nós vamos botar a resposta final. Como os sinais são iguais, nós vamos somar, vai ficar y mais 5 elevado a 2. A resposta sempre vai ser o parêntese elevado a 2. O sinal que você vai colocar no parênteses depende do que está aqui. Se os sinais forem diferentes, fica menos. Se os sinais forem iguais, fica mais. Mas, tia, uma pergunta. Ficou y mais x elevado ao quadrado. Não teria que achar a resposta 10y? Não, isso aí é no número 5. Isso aí é para a gente verificar se o trinômio é perfeito. É aquele do trinômio quadrado. É o próximo, nós vamos fazer isso no próximo, tá? Então, não entendi, tia. Como é que eu vou saber se é perfeito ou não? A fatoração. Na fatoração, a gente pega o primeiro e o último. O do meio a gente ignora. Quando você vai verificar se o trinômio é perfeito ou não, aí que a gente faz aquilo, multiplica por 2 e verifica se é o termo do meio. É o próximo, é o número 5. Eu já entendi, mas eu quero saber se é o quadrado. O A ao quadrado sai do produto notável, que é o conteúdo que vamos falar já no número 6. Não, porque aí eu vou parar a aula para explicar tudo, uma coisa que eu vou explicar daqui a 5 minutos. Não pode confundir alguém que está fazendo ainda, tá bom? Vamos lá, todo mundo copiou a A. Vamos corrigir a C. Nasci. Raiz do primeiro
Raiz do primeiro, ó, fica 9n. E a raiz do último, 1. Então, ó, sinais diferentes, menos 9n menos 1 ao quadrado. Fazendo aí a letra D agora. 2 minutinhos para fazer a letra D para a gente passar para o número 5. Ô, Francis, Fala. quando que a gente vai saber se é para... Ai, como eu posso dizer? Para saber se é para achar o trinômio do quadrado perfeito e quando não é para achar. Ele ficou muitos anos sem vir pra cá. Fala de novo. Quando que a gente vai saber? Isso mesmo. Quando que a gente vai saber se é para saber se é um trinômio... Peraí, só um minutinho, que ela vai repetir pela terceira vez, porque eu não consegui ouvir. Vai, pode falar agora, porque Pedro parou aqui. Quando que a gente vai saber se é para... Se está pedindo na questão se é para saber se é para achar o trinômio do quadrado perfeito e quando não é para achar? Aqui, ó, é de acordo com a questão. Na número 4 está escrito fatore o trinômio. Fatorar, você faz só isso. Se for verifique se é um trinômio do quadrado perfeito, vai estar escrito. Mas vou botar a letra D aqui mais para cima. Na letra D aqui, ó, raiz de 4a ao quadrado, 2a. Dá um tempinho, Eduardo. 16x ao quadrado, 4x. Ó, raiz quadrada é o número vezes ele mesmo, hein? Cuidado para na hora da prova não dividir o número por 2 e colocar 8. 8 vezes 8 não é 16. Peraí, deixa eu botar aqui o número, a letra D aqui embaixo. Aí, ó, raiz 2a, sinais iguais, mais 4 ao quadrado. Ah, é, mais 4x. Obrigada, Isaac. Excelente. Ó, na número 5, deixa também 2 linhas para cada um. Tá vendo? Na número 5 está escrito: verifique se o trinômio é ou não um quadrado perfeito. Então, na número 5, nós vamos utilizar o termo do meio como informação. Como assim, Francis? Como a gente vai usar o meio? Vamos lá. 2 minutinhos para copiar número 5 para a gente poder fazer e passar para número 6, tá bom? Na número 5, você vai fazer a raiz do primeiro e a raiz do último. O resultado você multiplica por 2 para ver se dá o número do meio. Isso. Vou montar aqui, ó. Raiz do primeiro, M. Raiz do último, 3. Vou botar de azul, né? Aí eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 2. 2 vezes o M vezes o 3 é igual a 6M. 6M é o termo do meio? Não. Não. Então, ó, nós vamos colocar não
é trinômio do quadrado perfeito. Não é TQP. Gente, para o nosso exercício avaliativo é só estudar essa revisão, tá? Vai estar bem parecido, claro, e obviamente com outros números. Por isso, eu conto com a colaboração, honestidade do pessoal que está em casa. Não tem necessidade de ficar consultando. Estuda. O nosso exercício avaliativo é esse mesmo conteúdo. Só vou modificar os números. Produtos notáveis e fatoração. Não tem mais nada além disso. Então, refaça as atividades. Sim. Vamos lá. A letra B é a mesma coisa. Sempre que você verificar se é quadrado perfeito, trinômio do quadrado perfeito, você tem que pegar o resultado e multiplicar por 2. Se der o termo do meio, ótimo. Se não der, você escreve não é. Aqui vai ficar 3B. Fala. Por extenso? Não, lembra a última prova? A gente fez na parte tinha comer e botar no sistema, lembra? Não lembro. Meu Deus. Não tem muita coisa na mente. Ó, peguei o resultado, multipliquei por 2. Vai ficar 24 AB ou BA, tanto faz, tá? Deu o resultado do meio? Sim. Então, a gente coloca trinômio do quadrado perfeito. Há alguma dúvida em relação a isso, gente? Fala, Pedro. Francis, na prova, quando você perguntar essa pergunta assim, pode botar TQP, não é TQP. Pode colocar sim. Ou tem que escrever tudo? Não, pode colocar sim, não tem problema não. Fala, bonito. Fala, Pedro. Fala. Vai ser trinômio do quadrado perfeito quando você fizer a raiz do primeiro, do último, multiplicar o resultado por 2. Deu 6m. 6m é o termo do meio? Então, não é quadrado perfeito. Isso, você vai fazer a raiz, 2 vezes a raiz do primeiro, a raiz do último. Se o resultado for o termo do meio, é do quadrado perfeito. 2 minutinhos para copiar, para a gente poder fazer o número 6 e finalizar essa revisão para segunda-feira. Rapidinho, tá? Oi? Claro que não. Lógico tem que C, não. não, Francis? Tem C, não? Oi? Não tem letra C, não. É só letra A e B mesmo. Quem acabou Podemos passar para o número 6? 1 minutinho para terminar. Tem 6 Já aí. copiou, Pedro e Maria? Ótimo. Você também tem a Vai ser 2 vezes 6, depois 2 vezes 6 6, 4 é igual a 4, é isso? Isso. Então, é um TQP. Vamos lá na número 6. Eu vou colocar um exemplo de cada apenas, tá? Senão não vai dar tempo da gente corrigir.
Fala, querido. Só a letra A, B e C, não precisa pular a linha, que nós vamos colocar o resultado do lado. Fala, Eduardo. Número 6 para a gente finalizar. Desconfiar que você era A número 6, na letra A, nós temos um quadrado da soma. Vamos à regrinha para resolver o quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Como o meu segundo termo tem número e letra, eu peço sempre para que coloque entre parênteses, tá? É aquela regrinha do produto notável. Eu montei e agora você vai resolver. Tem que fazer as potências e a multiplicação. Bora, Pedro. Já copiou o 6? Vamos lá. Quadrado da soma. Francis. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Lembrando que nos exercícios de produtos notáveis que nós já fizemos, também fizemos expressões, tá? Então, na hora de estudar, refaçam também, além da revisão, o exercício complementar de produtos notáveis para treinar. Fala. Quem me chamou aqui? Por que você botou entre parênteses 4y? Porque para você não esquecer que tem que fazer a potência do número e da letra. Então, aqui, ó, x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Quando tiver número e letra, você coloca entre parênteses para não esquecer que tem que fazer a potência do número e da letra. Na letra B, quadrado da diferença é a mesma regrinha do de cima, porém o primeiro sinal é negativo. Vamos lá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Como o segundo termo já tem expoente, o ideal também é colocar entre parênteses. Resolve aí para mim a letra B. Mas vamos terminar aqui, só falta a letra C. Tá bom? Então, eu vou fazer... Vai ficar 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100, menos 20a ao cubo, porque eu multiplico o termo do meio, mais a ao cubo ao quadrado. Quando eu tenho dois expoentes, eu repito a base e multiplico. 3 vezes 2, 6. Pode. Uma pergunta, quando tiver o elevado ao quadrado, agora parece quer dizer que ele vai ter Isso, tudo ao quadrado. Então, vai ter 10 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes cada fórmula. O primeiro vezes o segundo. Mais o segundo ao quadrado também. Só decorar essa regrinha, tá? Faz as potências
das pontas e a multiplicação do meio. Agora, aqui na letra C, é produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença, nós vamos fazer o primeiro termo ao quadrado, sempre, menos o segundo termo ao quadrado também. Quando é produto da soma pela diferença, eu só vou ter um binômio, que é 2 termos. Eu não tenho o termo do meio. Fala. Fala, Lívia. Tia, você pode explicar para mim porque eu não entendi? Na número 6, letra A e letra B, é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. A formulazinha, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Essa regrinha já está no caderno, tá? Mais o segundo ao quadrado. Então, aqui você vai fazer as potências das pontas e esse termo do meio você vai multiplicar. Vou encerrar agora, estou na última correção. Francis, aí aqui, por que fica menos? Porque na letra B é quadrado da diferença, então o primeiro sinal fica menos. Não, na letra C, na letra C. Na letra C fica menos porque os sinais são diferentes. Então, tá. A resposta, 25x ao quadrado menos 4y ao quadrado também. Já é segunda-feira. São 2 regrinhas que você precisa decorar. Você tem que pegar a atividade com Camille, de produto notável. Estuda hoje, amanhã qualquer coisa, eu estou ali na 8.1, você me pergunta. Amanhã. Hoje já acabou a aula. No dia da avaliação também não. Vamos lá? Quem acabou pode sair? Pessoal, quem acabou já pode sair até segunda-feira. Estuda bastante, refaz a revisão. Mais o exercício complementar de produtos notáveis para treinar. Beijinho. Tchau, Francis. Quem não terminou de copiar, tira o print que eu vou encerrar. Tchau. Tchau, Francis. Até segunda. Bom final de semana. Beijo, até segunda.